Ser discípulos de Jesus. Então, vou colocar uma série de itens aqui que eu vou desenvolvendo em ordem, porque senão se atrapalha. Então, primeiro, a paternidade de Deus e a confiança absoluta que Ele requer. Segundo, Ele quer, né? requer. Segundo, tornar-se crianças diante do reino. Terceiro, poupe bem a louça aí porque é muito. Terceiro, pedir com confiança. Quarto, o amor incondicional ao próximo. Quinto, olha aqui. O ingresso numa nova família. Sexto, as antíteses contidas em Mateus 5. Em Mateus capítulo 5. Sétimo, a proibição radical do divórcio. Oitavo, a oração. Nono, a perseverança. Décimo, o serviço. Décimo primeiro, capacidade de sofrimento. Décimo segundo, perdoar de coração
para se ser perdoado. É melhor parar por aqui, porque eu acho que hoje não vai dar tempo de desenvolver tudo. Mas se não, eu ainda continuo. Bem, então começo. Eu acredito que todos aqui tiveram o seu catecismo infantil, adolescente, na juventude e até em idade madura. Não sei qual é o nível de cultura cristã de vocês. Também não sei qual é o nível de vida, o teor de vida cristã. Porque aqui não se trata tanto de cultura quanto de vida. A vida cristã é uma vida, e como toda vida, ela tem altos e baixos. A vida cristã também conhece os seus altos e os seus baixos. Existem momentos de grande vigor e existem momentos de debilitação, como existe a mesma coisa no nível corporal. Momentos de vigor e momentos em que o corpo está debilitado. Nós todos temos uma ideia do que significa ser cristão. Antes de começar isto aqui, eu queria ainda levantar um último questionamento que não vou tentar resolver hoje. Nós estamos acostumados a falar em cristianismo. Na verdade, este movimento aqui começou mesmo antes de Jesus morrer, antes da Páscoa. Portanto, as raízes deste movimento aqui são pré-pascais. São raízes de quando Jesus ainda estava em vida. Porque nós não podemos imaginar, seria de todo absurdo, que os discípulos não aprenderam nada de Jesus. E depois da Páscoa, receberam uma luz total. Como se tivesse primeiro entrado numa amnésia absurda, numa amnésia total, e depois, repentinamente, uma luz total. Não, claro que não. Isto aqui é absolutamente incompreensível. É evidente que Jesus, já em vida, atraiu, surpreendeu, tornou muitos simpatizantes de sua causa, convocou alguns discípulos, deixou algumas pessoas perplexas. Vejam, nada, absolutamente nada do que Jesus disse e fez, diretamente de Jesus chegou até nós. Nada, absolutamente nada. Tudo que nós recebemos são impressões que os primeiros discípulos, ainda em vida de Jesus, foram tendo a seu respeito. Estas impressões foram sendo acumuladas ao longo da vida pública de Jesus. E após a Páscoa, estas impressões adquiriram uma nova luz e uma nova compreensão, mas não que elas tivessem, que a luz da Páscoa fosse tamanha
que a revelação pascal do Cristo ressuscitado fosse tão grande, a ponto de obscurecer todo o caminho pré-pascal de Jesus antes de sua morte. Jesus impressionou positivamente a muitos, mas também deve ter provocado choques em outros tantos. Infelizmente, nós não conhecemos um livro, por exemplo, das impressões que tinha de Jesus o sumo sacerdote Caifás, ou seu sogro Anás. Gostaríamos de saber o que a oposição, aqueles que nunca foram simpáticos a Jesus, aqueles que nunca aderiram à sua causa, pensassem a seu respeito. Mas infelizmente, isto não chegou. Portanto, nós só temos um retrato de Jesus, ou seja, um único Jesus narrado e renarrado por aqueles que o receberam, que se surpreenderam positivamente, que trataram de reformar a própria vida e tentaram também seguir os passos de Jesus. É isto que nós temos. Agora, este movimento começou antes da morte de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus fizeram com que estas impressões recebessem uma luz nova que não tinha antes. E sempre no estágio oral, porque ainda estamos nos primeiríssimos momentos dos anos 30, nada ainda havia de escrito cristão. Nem Paulo sequer havia feito o seu comparecimento neste movimento. E este movimento eu chamo ali ser discípulo de Jesus. Na verdade, eu poderia dar um outro título: o discipulado. Não mudaria o sentido. Mas o discipulado bem primitivo, como ele foi vivido pelos primeiríssimos seguidores de Jesus, que se deixaram impressionar por ele antes mesmo que ele sofresse e morresse. Quando se deu a morte e a ressurreição, então houve um movimento de Jesus. Ainda é prematuro, ainda é cedo, ainda seria anacrônico falar em igreja. Também anacrônico, primitivo, fora de tempo, falar em cristianismo. O máximo que podemos dizer desses discípulos é que formaram nos primeiríssimos dias após a execução, a morte e a ressurreição de Jesus, um grupo, uma seita. Mas o judaísmo conhecia diversas seitas no seu interior. Era um judaísmo polimorfo, e não como se tornou no final do século I um judaísmo, digamos, monolítico, farisaico ou rabínico. Antes era polimorfo. Havia muitas seitas judaicas. Os judeus, e eu disse aqui em outra ocasião, nunca tiveram uma autoridade única e suprema. Nunca, nem nos dias de hoje, mas também nem nos tempos de Jesus. Este movimento de discípulos nós poderíamos chamar a seita dos galileus, porque Jesus era um galileu e os 12 eram galileus, e devem ter sido conhecidos como os discípulos do Galileu, ou então os galileus. A Galileia é a parte superior da Palestina, como se nós os chamássemos aqui nordestinos. É possível que tenham recebido outra apelação, os nazarenos, por causa de Jesus de Nazaré,
e Nazaré está na Galileia, ou seja, no norte. Movimento dos galileus ou movimento dos nazarenos? Ainda é prematuro buscar outras apelações ou outros adjetivos. Os substantivos também virão com o tempo. O máximo que podemos dizer é que era uma nova seita judaica, entre outras, messiânica, seita judaica messiânica. Foi só muito mais tarde, muito mais tarde, talvez seja exagerado dizer, algum tempo depois, alguns anos depois, que esta seita judaica messiânica, ou seita dos galileus, ou seita dos nazaretanos, ou dos nazarenos, recebeu em Antioquia da Síria, e não dos próprios membros, mas, ao que tudo indica, das autoridades romanas, o nome de cristianoi, cristianos, cristãos. Mas isto só depois de algum tempo. E tudo leva a crer que não foram eles que se chamaram cristãos, foram os de fora, para, quem sabe até, distingui-los melhor de outras seitas judaicas também. A partir dos anos 35 ou 37, já se pode falar num movimento de cristãos e de cristianismo. Uma outra questão delicada é saber quando este cristianismo se transformou em catolicismo. E se cristianismo e catolicismo são sinônimos. E se não são sinônimos, se o cristianismo é pai do catolicismo. Mas neste caso o catolicismo é um filho legítimo do cristianismo. E houve outros filhos do cristianismo, bastardos, não católicos. Que relação há entre cristianismo e catolicismo? Quando o cristianismo se transformou em catolicismo? Bem, tudo isto são questões que se levantam, não quero respondê-las todas já. Vamos começar com este movimento que se deu ainda em vida de Jesus. Portanto, bem antes de seita judaica messiânica, antes de cristianismo e a forciore antes de catolicismo. O que é que Jesus exigiu ou andava pregando? Qual era o conteúdo? Não era simplesmente esperar o reino de Deus. Sim, o reino está por vir, mas como se espera? Qual a modalidade ou qual o tipo de espera que se quer ter? O que é que se propõe a quem deseja convenientemente esperar o reino de Deus? Na catequese que nós recebemos, nós aprendemos os deveres do católico, os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, mas isto já existia naqueles tempos. É claro que nós estamos aqui correndo o risco de sermos totalmente anacrônicos. Também seria anacronismo pensarmos em santos, em calendário litúrgico, em celebrações anuais disto ou daquilo. Tudo isto vai vir apenas com o tempo. O que é que pretendia Jesus ainda em vida? Primeiro,
Jesus insistiu na paternidade de Deus. Ou seja, Deus é um Pai providente, atento e premuroso na vida dos seus filhos. E quer ser conhecido, quer ser reverenciado como Pai. Nunca o judaísmo chamou a Deus de Pai. Nunca nenhum judeu desenvolveu relacionamento com Deus baseado em filiação e paternidade. Isto é uma nota distintiva de Jesus. E foi tão forte a insistência com que Jesus apelava para a paternidade de Deus, foi tão impressionante isto, que o vocábulo não foi sequer traduzido, nem para o grego e nem para o latim. O vocábulo simplesmente foi transliterado. Abá. Abá, em aramaico, significa pai. E mais afetivamente, paizinho ou papai. Jamais o judaísmo do Segundo Templo se dirigiu a Deus com este título afetivo. Mas Jesus dirigiu-se diversas vezes, frequentemente, a Deus com este apelativo e inculcou nos seus discípulos o costume ou digamos melhor, a autorização para usarem o mesmo vocábulo, o mesmo apelativo, o mesmo vocativo que ele, Jesus, usava. Repito, a impressão foi tão grande que este título aparece sequer sem ser traduzido. Ele aparece nos sinóticos para Jesus no Horto das Oliveiras, mas em Paulo para todos os cristãos na carta aos Romanos. O Espírito de Jesus nos faz clamar Abba, Pai, desde dentro. Ao mesmo tempo em que se chama a Deus de Abba, isto é, Pai, se deve ter para com Deus uma confiança absoluta. E aqui, confiança radical. A nossa vida se encontra nas mãos de Deus. E por isto mesmo, Jesus deve ter suscitado muita admiração e desprezo do lado da oposição quando se posicionou contra o dinheiro. Por exemplo, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamona. E esta palavra também não foi traduzida, para impressionar. Dinheiro. São dois padrões excludentes. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A insistência de Jesus em se ter uma confiança absoluta em Deus e não no dinheiro, primeiro, suscitou, repito, muita impressão do lado dos discípulos. Pedro certa vez disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Mas do lado de lá, e sobretudo dos fariseus, dizem os evangelistas, que eram amigos do dinheiro ou afeicionados ao dinheiro,
uma certa preocupação, para não dizer repugnância. Jesus nunca foi mendigo, nunca mendigou e nunca conheceu a pobreza extrema, como os nossos mendigos aí de esquina e de semáforos. Isto não. Mas Jesus nunca se importou com o dinheiro e se contentava com uma bolsa comum durante o tempo de sua vida pública. Viveu uma vida simples, uma vida pobre e uma vida de andarilho. Sobretudo dos 12, exigiu o mesmo compromisso e a mesma radicalidade. A única confiança se deposita em Deus, e Deus não aceita ser colocado lado a lado com o dinheiro. Não dá o dinheiro absoluta certeza, confiabilidade, e não pode o dinheiro se transformar numa alternativa para Deus. Número 2. É preciso tudo isto em vida, antes da morte de Jesus. Não estou dando catequese pascal. Tudo isto aqui é catequese ainda pré-pascal. É preciso tornar-se crianças. É exatamente este o catecismo que vocês tiveram? Talvez não, não é? É preciso tornar-se criança. Mas aqui é preciso entender também o que Jesus queria dizer com tornar-se crianças. É claro que a criança tem aspectos que não devem ser imitados. A criança é caprichosa, a criança é imatura, a criança é briguenta, a criança é egoísta, a criança é ensimesmada. Bem, a criança não é, em poucas palavras, uma pessoa coroada de virtudes. Claro que não. Ela é uma pedra bruta. Ela é uma pedra bruta da qual se pode esculpir uma belíssima figura, dependendo da educação que lhe for dada. Agora, há um aspecto da criança que eu não falei até agora. E é este o aspecto que deve ser imitado. A criança tem um qualificativo e um denominador comum. Ela não é autossuficiente. Ela é em tudo dependente de seus pais. O que Jesus ensinava e propunha é que diante de Deus nós devemos ser isso. Ou seja, não imaturos, não caprichosos, mas dependentes. Podemos ser independentes? Sim, quando se trata das coisas deste mundo aqui. Afinal de contas, crescemos, estudamos, passamos, temos diplomas, trabalhamos, temos profissão. Tudo isto traz muita maturidade e muita responsabilidade, e é vivido com grande liberdade. Porém, não se trata do mundo de Deus, trata-se do nosso mundo. Agora, quando se trata do relacionamento com Deus, nada disto vale. Então é preciso uma total dependência nas mãos de Deus. Nada nós somos autossuficientes diante de Deus. Somos eternas crianças e crianças que mendigam, que olham para a mão do Pai. Com relação a Deus e com relação aos bens de Deus, nós não passamos disto. Foi o que Jesus ensinou e incutiu. E isto também deve ter impressionado. Algumas vezes, Jesus trouxe crianças para o meio e as colocou como exemplo a serem seguidos. Neste
qualificativo, ou seja, na absoluta e na total dependência de Deus. Somos adultos, mas quando se trata do nosso relacionamento com Deus, isto aqui não vale nada. Isto não vale absolutamente nada. Somos cultos, podemos ser doutores, mas quando se trata do relacionamento com Deus, isto não entra. Nós somos crianças e dependentes. E dependemos em tudo das iniciativas de Deus. E se alguém tem dúvidas a respeito disto, basta esperar o dia de sua morte. Que certezas teremos naquele momento? Que seguranças teremos? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Sabemos tudo aquilo que vamos deixar, e é tudo, até o corpo. Não sabemos nada do que vamos receber. E por isso mesmo, a última expressão deve ser a expressão de uma criança: nas vossas mãos entrego a minha vida. Ponto final. Como a criança no colo do Pai. Não existe outra maneira de se morrer. Terceiro, pedir com absoluta confiança. Pedi e recebereis. Batei e a porta vos será aberta. Bem, tudo isto diz respeito a Deus Pai, número 1, número 2 e número 3. É o nosso relacionamento com Deus Pai. Ele quer que nós peçamos. Agora, atenção. Estas afirmações, pedi e recebereis, assim categóricas, só se encontram nos evangelhos sinóticos e na boca de Jesus. Nos escritores, nos outros livros do Novo Testamento, elas estão sempre no condicional. Ou seja, a comunidade pré-pascal, pós-pascal melhor, depois deve ter feito a experiência de que nem todo pedido era deferido. Nem todo pedido era respondido da maneira como se pedia. E isto deve ter causado algum problema ou desconforto na comunidade. Afinal, Jesus era recordado como aquele que disse: pedi e recebereis. Mas atenção, o próprio Jesus que disse: pedi e recebereis, quando no Horto das Oliveiras pediu para que o cálice lhe fosse retirado, não foi atendido, não foi ouvido. E então é preciso pedir sim, mas como Jesus pediu, não a minha, mas a tua vontade. Com outras palavras, é preciso pedir e até insistir, mas com uma mão apenas apresentando a súplica, e não com a segunda mão, e aqui vai a solução. Isto absolutamente não. Apenas o pedido, apenas a necessidade, apenas a contrariedade ou o sofrimento. E depois, como somos crianças nas mãos dele, devemos nos conformar com este estado, na certeza que de uma maneira ou de outra, do modo como ele, Deus, quer, e na modalidade ou circunstâncias em que quiser, nós seremos ouvidos. Mas talvez não no nível imediato do nosso pedido. Jesus, por exemplo, pediu para ser libertado da morte física, ou dos sofrimentos que estavam por vir. Ele foi atendido, mas num outro nível. Deus o fez atravessar a morte por dentro, não o libertou
da morte física, mas o fez sair do outro lado vencedor. O pedido foi atendido, mas num outro diapasão, numa outra linha, numa outra dimensão. E assim é todo pedido que se faz a Deus, com confiança absoluta, mas tudo está nas mãos dele. Digo isto e insisto, porque dias atrás eu assistindo um programa de televisão aqui, não vou citar nomes, ouvi um sacerdote que pregava o evangelho do dia, que era a cura de um paralítico, sei lá o que, mas era um milagre, e insistindo que se nós não recebemos é porque não pedimos com fé. Não, também não é assim. Não podemos, a gente vai até um certo ponto, mas eu não posso provocar Deus, e eu não tenho absoluta certeza de que aquilo que eu estou pedindo entra no plano de Deus dar-me. Não sei. Se eu pedir bens espirituais, e Lucas aconselha a pedir o Espírito Santo, aí sei que serei ouvido. Mas se eu peço bens materiais, saúde, por exemplo, ou que me liberte de um câncer, eu nunca sei se este pedido vai ser respondido. Naquele momento, aquele sacerdote não estava dando uma bela catequese ou fazendo um belo sermão, porque estava transmitindo que basta a fé. Não. Em primeiro lugar, o desígnio de Deus e a vontade soberana de Deus de me conceder ou não o que eu pedi. Santo Agostinho, na antiguidade, afirmava que se deve pedir espiritualmente, entendendo espiritualmente, movido pelo Espírito Santo. Mas quem pede carnalmente, isto é, não movido pelo Espírito, este aqui acaba por não receber. Sim, pedir e insistir com total confiança, mas nunca estamos certos de como, de quando e em que circunstâncias nós iremos receber. Basta, porém, para Jesus a total e absoluta confiança, como a criança que não pode nada, que não tem vida privada, que precisa pedir licença em tudo para o seu pai. Também a criança não sabe qual a reação do pai em cada momento ou a cada pedido que fizer, mas ela tem uma confiança de fundo no seu pai, e o seu pai sabe se lhe deve dar aquilo, exatamente aquilo, naquele momento, ou se deve esperar ou outra coisa e que. Não, certeza absoluta de que vamos receber, nós não temos, a menos que, repito, alguém peça o Espírito Santo. Este é o único dom, mas é o mais supremo, é o supremo, aí está tudo, que Deus não recusa. Outras coisas nós não sabemos qual é o plano e o desígnio de Deus a nosso respeito. Quarto, um amor incondicional. Agora entramos para o lado social, o fraterno dos discípulos de Jesus. Até aqui as relações com o Pai. Um amor incondicional ao próximo. Agora atenção, quem é o próximo? O nosso próximo não são os africanos que estão no continente lá e estão distantes de nós por todo o Oceano Atlântico. Esses não são o nosso próximo, nem os chineses que habitam na China, nem os sírios que estão passando por uma provação terrível nestes últimos dias e meses. Eles não são o nosso próximo. O nosso próximo é, para Jesus, toda aquela pessoa que cruzar concretamente o nosso caminho e estiver necessitada de nós. Aqui é preciso ser radical. É preciso até deixar o culto
se for o caso, para fazer o bem ao próximo, porque Deus prefere ser cultuado no amor ao próximo a ser cultuado numa bela liturgia. Até o culto eu devo deixar se se trata de socorrer o próximo necessitado. Quem é o nosso próximo? Agora, cada um deve responder assim: quem é meu próximo? São aquelas pessoas bem concretas com as quais eu convivo cada dia. Algumas são superiores a mim, outras são iguais a mim, outras são inferiores, sobretudo estas aqui. Sobretudo estas que são inferiores e que de certa maneira dependem de mim, dependem da minha generosidade, dependem do meu humor, dependem do meu coração. E Jesus contou uma parábola bem clara em Lucas a respeito de quem era o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões. Amar o próximo está no Antigo Testamento, na Torá, Levítico capítulo 19, versículo 18, mas era um dos 600 e tantos mandamentos que tinham os judeus, e normalmente entendido o próximo como companheiro ou coetâneo. Para Jesus, o próximo é todo aquele que realmente necessita agora, aqui, de mim. Seja ele branco ou negro, seja ele superior ou inferior, seja ele da minha religião ou de uma religião diferente. Quem curou as feridas de um judeu foi um samaritano, um herege. O próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões não era nem um sacerdote, nem um judeu, era um samaritano. E no julgamento final, não será levado em conta tanto os nossos, não serão levados em conta tanto os nossos atos de piedade, às vezes que entramos e saímos da comunidade ou da igreja, o número de cultos de que participamos, quanto a caridade fraterna. Tive sede e me destes de beber, tive fome e me destes de comer, estava nu e me vestistes, estava doente e me visitastes. Ou então, nada disto. Tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estava nu e não me vestistes. E isto, mais uma vez, soa para nós como um espinho na nossa carne, porque próximos desse tipo e necessitados assim, nós temos todos os dias. Qual é o nosso relacionamento com o próximo? Claro, não se trata apenas de bens materiais. Ele pode necessitar, sim, de um ombro para chorar, de alguém com quem desafogar-se ou se desabafar. Ele pode necessitar de um auxílio psicológico. Ele pode simplesmente querer falar. Jesus afirma que Deus nos tratará da mesma medida como nós tratarmos estas pessoas que nos seguem, ou melhor, que se apresentam concretamente e diariamente na nossa vida. Ele não só falou, mas ele deu o exemplo disso. Jesus nunca curou em massa. Nunca. Nunca curou num estádio, por exemplo, como certas seitas aí fazem. Joguem as muletas. Nunca fez isso com ninguém. Coletivamente, nunca Jesus curou. Jesus sempre se inclinou sobre alguém e sempre lhe disse palavras de conforto. Este aqui é um ponto delicado de quem quer realmente ser discípulo de Jesus. E isto é levado em consideração. Para Mateus, o exame de consciência final consistirá
nisto aqui, no bem incondicional e desinteressado que nós tivermos feito ao nosso próximo. Bastaria isto para exigir de nós uma revolução copérnica. Os primeiros discípulos de Jesus levaram isto mais a sério do que nós. Tiveram bolsa comum, venderam propriedades particulares para que o dinheiro circulasse no meio daquela comunidade que não era rica, depositaram essas quantias nas mãos dos 12 ou de Pedro, construíram ou realizaram aquilo que se chama bolsa comum. Lucas afirma, um tanto idealisticamente, que não havia necessitado entre eles. Mas é claro, isto aqui foi vivido com muita força, com muito idealismo e com muita garra, quando esta seita era um grupinho bem restrito e não muito numeroso. É claro que isto aqui tudo declina, e declina lamentavelmente de maneira sensível, quando este movimento se torna um movimento mundial, um evento mundial, como é a Igreja Católica. Mas mesmo assim, isto aqui está em pé como exigência absoluta de Jesus. Não importa quem seja o outro, ele pode ser herege, ele pode pertencer a outra religião, ele pode ser até meu inimigo, mas se ele tiver necessitado de mim, eu tenho que abrir-lhe as minhas mãos. Número 5. Com esta fraternidade universal, Jesus insiste em que uma nova família está sendo formada. Ele teve uma família de sangue, ele teve uma mãe, ele teve um pai, ele teve irmãos familiares. Mas quando estes aqui vieram para levá-lo para casa, Jesus apontou para os que ouviam e disse: estes que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, são para mim pai, mãe, irmão, irmã, parente. Os discípulos primeiríssimos de Jesus estavam convencidos de que eles estavam formando uma nova família. Uma nova família que não se baseia mais no sangue. E você sabe como o sangue fala alto. É meu sangue, ou não é meu sangue. Para Jesus, isto aqui, tudo é redimensionado e rebaixado. A família que ele veio instituir, inaugurar, é uma família de gente que tem aquele relacionamento com Deus e aquele relacionamento que acabo de falar com o próximo. Número 6. O Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, traz famosas antíteses. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Vale a pena nomear ou mencionar algumas. Primeiro, olho por olho, dente por dente. Não. A lei da vingança está absolutamente excluída do movimento dos discípulos de Jesus. Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Não! Não se pode
odiar o inimigo, mas se tem até que fazer-lhe o bem. Se ele me fizer o mal, eu lhe devo fazer o bem. É isto que nós aprendemos. É isto que nós fazemos. Se nós fazemos isto, nós somos famílias de Jesus. Mas se nos limitamos a ir à igreja, a confessar, a comungar e a fazer quermesse, bem, percebe, não é? Percebe? Não podemos ter inimigo nenhum. É preciso rezar e fazer o bem enquanto eu puder para aquele que é meu inimigo, ou até aquele que é antipático. Pode ser que eu não tenha inimigo algum, mas pessoas opostas a mim, pessoas que me são antipáticas, pessoas que me fazem oposição, eu devo tratá-las com amor e com delicadeza. E esta regra não tem exceção. É uma antítese forte. Por quê? Terceira antítese. Olhas, observas ou te preocupas com o cisco no olho do outro e não percebes a trave que está no teu. Hipócrita, arranca primeiro a trave do teu olho, depois enxergarás bem para veres o cisco do olho do teu irmão. Isto é, elimina aquela tentação nos seus discípulos de estarem em sessão permanente de tribunal. E é o pecado de muitos de nós. Estamos em sessão ininterrupta, estamos sempre sentados na cadeira do juiz, condenando este, recriminando aquele. Aqui também é preciso entender. É claro que um pai tem que repreender um filho desajuizado. É claro que um professor deve reprovar um aluno negligente. Aqui se trata de não fazer julgamentos condenatórios definitivos. Quarto exemplo desta antítese aqui. Aquele que repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério. E a mulher que fizer isto, comete adultério também. Aqui, Jesus foi absolutamente original, porque o judaísmo aceitava o divórcio. E o cristianismo jamais teria inventado esta lei tão rigorosa do divórcio se não fosse Jesus. O cristianismo não teria inventado isto aqui, de sua própria iniciativa. E Paulo, na carta aos Coríntios, anterior a qualquer evangelho, faz uma distinção muito precisa a respeito do que ordena o Senhor e do que o Senhor não ordena. A respeito do celibato, ele não recebeu nenhum preceito da parte do Senhor, mas a respeito do matrimônio, sim. Os que estão vinculados pelo matrimônio não se separem, ou então se reconciliem, ou na pior das hipóteses, se separarem, não se casem novamente. E isto, diz Paulo, muito honestamente, ordena o Senhor, não eu. Aí estão algumas das antíteses famosas que estão presentes no Sermão da Montanha. Olha, tudo isto aqui Jesus falava, tudo isto aqui Jesus ensinava em vida, antes de morrer. Tudo isto aqui deve ter feito uma profunda impressão. Agora, não pensem vocês que Jesus só teve gente que o admirava. É claro que
que diante de uma proposta destas, muitos voltaram atrás. Muitos preferiram ficar com Moisés. Moisés ordenou que se desse um certificado de divórcio e despedisse a mulher. Não se esqueçam que isto não deve ter agradado a todos indistintamente, mas também não deve ter agradado a todos indistintamente e deve ter soado como uma coisa antinatural amar o inimigo e fazer o bem àquele que positivamente entra no meu caminho para me machucar e para me ferir. Isto aqui é antinatural, e escritores latinos não convertidos ao cristianismo notaram este aspecto antinatural do cristianismo, que exige coisas para eles irracionais. Porque de uma certa maneira é irracional realizar o bem com aquele que me faz positivamente o mal. Não pensem que Jesus agradou a todos. Agradou a diversos, mas também desagradou uma boa parte, que não podia aceitar de forma alguma este radicalismo. E mais, Jesus falou tudo isto aqui com autoridade própria, sem apelar diretamente a nenhum profeta, a nenhum escritor, a nenhum antigo, a nenhum rabino, a nenhuma escola, a ninguém. Eu vos digo. Mas quem é este Galileu que se intromete desta maneira até na Torá? Isto deve ter soado blasfemo, provocatório para muita gente que não podia de forma nenhuma compactuar-se com estas ideias revolucionárias, para não dizer completamente deslocadas. Onde já se viu amar o inimigo? Onde já se viu fazer o bem àquele que me faz o mal? Onde já se viu vencer o mal com o bem? Em outras palavras, Jesus só aceita uma resistência, mas aqui a palavra é moderna, a expressão é moderna, uma resistência pacífica. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão o reino. Número 7. Mas já falei. Número 8. A oração. Jesus foi admirado porque rezava. E Lucas, é claro, que não descreve o dia a dia de Jesus, mas mostra Jesus em frequentes momentos de oração. E prolongada e continuada. Aqui é de se admirar os sinópticos. Nunca, com exceção do Horto das Oliveiras, nunca tentaram penetrar o conteúdo da prece de Jesus. Mesmo quando diziam, ele passou a noite inteira em oração a Deus. Nunca entraram no conteúdo desta oração. Isto aqui é um segredo de Jesus ao Pai. Mas isto aqui impressionou de tal maneira aqueles discípulos que sabiam rezar, tinham saltério, frequentavam a sinagoga, que perceberam que não rezavam como convém. Não é que não rezassem, perceberam um descompasso enorme entre a própria oração e a oração de Jesus. Senhor, ensina-nos a rezar. Como crianças que devem começar a aprender tudo novamente. E este é um ponto fraco.
no fenômeno mundial que hoje recebe o nome de cristianismo e de catolicismo. Bem, qual é o tempo que dedicam à oração? E que tipo de oração é esta? Rezar Ave Marias em séries? Rezar Pai Nossos em séries? Rezar ladainhas? Fazer procissões? E que tipo de oração é? Que qualidade de oração é? É um escutar Deus, escutar atentamente Deus e prolongadamente Deus. Se não, é preciso ser humilde e mais uma vez o pedido: ensina-nos a rezar, porque somos adultos, já estamos na terceira idade e não sabemos rezar como convém. Nono, a perseverança. Em tudo isto que diz, ou de tudo isto que falei, é bonito ver ou praticar uma vez, mas não vale. E Jesus foi recordado, mesmo antes da Páscoa, em insistir que isto aqui deve ser programa de uma vida inteira, e não apenas de 3 dias de retiro. Inteira. Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Estes sim entrarão no reino de Deus. No último dia muitos virão e dirão: Senhor, foi em teu nome que realizamos milagres, foi em teu nome que catequizamos, foi em teu nome que pregamos. Em verdade vos digo, não vos conheço. Existe uma frequência impressionante do verbo poiei, em grego, que significa fazer, no texto evangélico. Sobretudo quando se trata de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus concretamente, perseverantemente, dia após dia. É sobre-humano este programa? É. Mas é o programa de Jesus. No final, direi alguma coisa a respeito deste aspecto sobre-humano. Além da perseverança, quem me negar diante dos homens, o Filho do Homem o negará diante de Deus. Quem se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai. Além da perseverança, o serviço. Jesus foi recordado por esses discípulos aí como aquele que serviu e buscou sempre o último lugar. Jesus não era de família nobre, Jesus não era rico, Jesus não era sacerdote, não era da tribo de Levi. Jesus sequer podia entrar no átrio reservado aos sacerdotes no templo de Jerusalém. Vejam, Jesus sempre se pôs numa posição de serviço, no último lugar. Às vezes chamava uma criança, outras vezes dizia: há primeiros que serão últimos, e há últimos que serão primeiros. Outra vez disse aos 2 ambiciosos filhos de Zebedeu: não sabeis o que pedis. E a todos: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. É preciso aprender a servir. E quem quiser ser discípulo de Jesus deve aprender que o segredo e a beleza de uma vida
está no serviço. E isto aqui não é predicativo de irmã de caridade ou de congregação religiosa dedicada aos pobres. É obrigação radical de cada cristão. E o radicalismo deve estar em todos os estados de vida. Não vale distinguir estados radicais de estados não radicais. Se alguém escolhe o matrimônio, tem que ser radical na vida matrimonial, radical na vida sacerdotal, radical na vida consagrada. No que escolher, tem que ser radical, e o radicalismo aqui está em transformar a vida no serviço do próximo, no serviço de todos, isto é, aprender a servir. É exatamente o oposto que fazem os nossos políticos. É exatamente aquilo lá que se vê monotonamente e diariamente na imprensa, na televisão e nos jornais. É o anti-evangelho. Mensalão é anti-evangelho. É o contrário de tudo isto aqui. É pastorear-se a si mesmo, é beber o leite das ovelhas, é agasalhar-se bem com a lã das ovelhas tosadas, mas não se importar com nenhuma delas. Tudo isso que se vê e que se acha até normal é o anti-evangelho, é o oposto. O oposto contrário, é o contrário de tudo aquilo que Jesus ensinou. E por isto, nós entendemos certas afirmações do Novo Testamento. Quem quiser ser amigo deste mundo, será inimigo de Deus. E não há meio termo aqui. Aqui se pensa ou em branco ou em preto. Não existem cores intermédias. Quem quiser ser amigo disso que aí está, é inimigo declarado do Deus de Jesus. Ainda que vá à missa, ainda que vá à missa, ainda que fique no primeiro banco, ainda que comungue, ainda que dê o dízimo, ainda que faça o resto, sabe? É inimigo de Deus. Número 11. A capacidade de sofrimento. Quem quiser ganhar a vida neste mundo, irá perdê-la no futuro. E quem for capaz de perder a vida neste mundo, este a ganhará na eternidade. O que não aceita Jesus e não foi o seu caminho, é o contrário, é querer as duas coisas: querer as pazes com este mundo, querer viver bem neste mundo a qualquer custo, e lá no outro também, ou uma coisa ou outra. Eu já fui muito procurado, até pela imprensa. Você sabe que eu sou um homem público e sou conhecido, pelo menos no mundo católico do Brasil. Já fui procurado diversas vezes para dar a minha opinião a respeito desse problema candente que hoje se chama o matrimônio gay. Bem, eu tenho que ser sincero. Em primeiro lugar, eu posso imaginar até o sofrimento de uma pessoa que nunca pediu para ser isso, que nunca pediu para nascer assim, que se surpreendeu assim no percurso da vida e que não tem outra escolha, e não tem, para piorar ainda a situação e torná-la desesperada, não tem vocação para o celibato. Se ainda tivesse vocação para o celibato,
mas não tem. Também não gostaria de viver uma vida de prostituto ou de prostituta, indo atrás de qualquer um todo dia. Gostaria de ter um lar. E você sabe que o primeiro mundo ratifica todas estas decisões. O direito das minorias. O que eu posso falar? O que eu posso dizer? Em primeiro lugar, que eu compreendo, e compreendo mesmo, compreendo perfeitamente o drama. Bem, há pessoas que não fazem drama nenhum, mas compreendo perfeitamente o drama daquele que faz. O que eu costumo dizer, dependendo também do ambiente, da circunstância, da pessoa. Bem, eu só lhe posso dizer uma coisa. É meio dura, mas quem sabe se com a graça de Deus se torna possível. Perca a sua vida neste mundo. Perca. E espere recuperá-la lá em cima. Não tenho outra proposta ou alternativa a dizer. Perca a sua vida neste mundo. E ele sabe o que significa perder. Perder o amigo, perder o companheiro, perder a oportunidade, perder, viver na solidão, viver sozinho. Percebe o que drama é este? Para se recuperar lá. Agora, não é ele a única pessoa que faz isto. Vocês conhecem os mártires da igreja. Os mártires são aqueles que derramaram o sangue por Cristo. E o martírio não terminou com o advento do século IV ou a presença de Constantino em Roma e o seu edito. O martírio ainda se prolonga até o século XX e o século XXI. E diria mais, no reino prometido por Jesus, só entram os heróis. Nenhum medíocre entra lá. Ninguém destes que realiza este programa tenha a imaginação ou a esperança de entrar lá um dia. A porta aqui é estreita. A vida é ampla, mas a porta é muito estreita. Existem duas maneiras, ou melhor, existe uma maneira só de entrar neste reino. É derramar o sangue. Nada menos. Agora, existem duas maneiras de derramar o sangue. Existe o derramamento de sangue do martírio, e isto existiu e existe ainda. E existe, quando acabou a primeira era dos mártires, a era dos confessores, aqueles que derramam o sangue gota por gota todo dia. O primeiro grande santo confessor é São Martinho de Tours, que é celebrado na liturgia da igreja no dia 11 de novembro. Porém, se não é mártir, tem que ser confessor da fé. Isto é, tem que ter vivido isto a vida inteirinha. E aqui, repito uma vez mais, não existe lugar para meios termos e, sobretudo, para a mediocridade. Nenhuma pessoa medíocre entrará na vida eterna. Isto se pode dizer com toda a segurança. Às vezes, eu fico um tanto surpreso com a ingenuidade de muitas pessoas que viveram a vida que quiseram, fizeram o que quiseram, morreram e agora estão no céu. Bem, eu não tenho nenhuma possibilidade de negar isto aqui, mas
Isto me deixa pensativo. O céu foi feito para todo tipo de gente. A vida eterna foi feita para qualquer um. Viva a vida que tiver vivido. Nunca sequer se submeteram a um sacrifício por Deus ou por Cristo. Estão no céu. Fazendo o quê? O número 12, de certa maneira, eu já falei. Perdoar para ser perdoado. Somos eternos devedores e devemos uma soma enorme. E seremos perdoados na medida em que nós perdoarmos. Agora, eu disse que no final daria um enfecho. Este programa é o programa do primeiríssimo cristianismo. Isto aqui começou a ser praticado antes mesmo que Jesus morresse. E depois se tornou o estilo de vida dos primeiros discípulos de Jesus após sua morte, que ainda o tinham conhecido enquanto vivia. E foi assim que Jesus foi recordado. E foi este o Jesus narrado. Foi este o Jesus renarrado. É este o Jesus que aparece nas páginas do Evangelho. Não existe um outro Jesus. O caminho é difícil? É. O caminho é árduo? É. O caminho é quase impossível? É. Não, tiremos o quase, é impossível. A única coisa com que se pode contar aqui, mas também vale, é fazer os cálculos, chegar à conclusão de que eu, por mim, não fui feito para nada disto, que eu vivo bem o contrário disto, ou então tento de vez em quando alguns itens destes, com idas e retrocessos, mas eu posso agora contar com uma coisa: o auxílio poderoso da graça de Deus, que não apenas mostrou um caminho difícil, mas concede gratuitamente a capacidade para quem quer, para quem pede, para quem é dócil, para quem faz a experiência da própria nulidade, de realizar isto aqui. É interessante notar que logo depois das bem-aventuranças, que ocupam 3 grandes capítulos no Evangelho de Mateus, terminado este discurso, vem um leproso, se ajoelha diante de Jesus e lhe diz: se queres, podes curar-me. Bem, a cena no local onde Mateus a colocou é bastante sugestiva. Aquele leproso somos todos, que não somos capazes de viver quase nada destes itens aqui, ou muito pouco, ou muito saltuariamente. Os santos, pelo contrário, são aqueles que viveram isto aqui em grau heróico. Em grau heróico, não em grau medíocre. Mas a vida eterna não foi feita para medíocres. E Deus está disposto em Cristo a oferecer a sua graça. O caminho é este, a porta é estreita, é árduo. Jesus nunca falou outra coisa, nunca pregou um cristianismo aguado, um cristianismo sem exigências,
um cristianismo quase que em liquidação. Atenção, que muitos sermões por aí são isso, um Jesus aguado, um Jesus que passa a mão na cabeça de todos, um Jesus que não exige muito de ninguém, um Deus que sempre perdoa, mas não leva a sério a vida de ninguém. É preciso tomar cuidado com este tipo de pregação, de insistência, de espiritualidade que joga água no cristianismo e agua isso aqui tanto quanto pode. Ou, outra expressão, tentar dourar a pílula, não é? Para, quem sabe, um grupo maior de pessoas a digerir. Nós sabemos que existe uma lei sociológica que nos diz o seguinte: qualidade e quantidade nunca vão juntas. Desde quando o cristianismo se tornou a religião de todos, a partir do século IV, com a reviravolta constantiniana, o cristianismo de lá para cá começou a ser aguado. Quantas vezes vocês assistem a este tipo de sermão, ou a este tipo de evangelização, que põe os pingos nos is e não enfraquece ou não doura nada? Quantas vezes? É grande o perigo de apresentar um cristianismo sem nenhuma exigência. Então, todos são cristãos. É um fator até cultural. Bem, hoje não estamos vivendo isso. A igreja, pelo menos o cristianismo de linha católica, está aqui decrescendo enormemente. Quem sabe voltaremos a ser isto aqui, um grupo pequeno. Aliás, certas coisas que foram ditas aqui são bem mais fáceis de serem postas em prática em grupos menores do que numa multidão de um fenômeno mundial, onde todos são e ninguém é. Quantidade e qualidade nunca vão juntas. Maior a qualidade, menor a quantidade, e vice-versa. Maior a quantidade, menor a qualidade. Bem, este foi o retrato do discípulo de Jesus, apanhado da boca e das ações do próprio Jesus. E é isto que os evangelhos tentam narrar. Atenção, e com isto termino. Quando terminou a era do heroicismo, do martírio, e o cristianismo constantiniano começou a ser realmente um fenômeno de massa e uma coisa sem muita importância e sem muita profundidade, inaugurou-se o período do monaquismo. Já um pouco antes até do término das perseguições nos desertos da Tebaida, no Egito. Antônio Grande e tantos outros, Pacômio, João Cassiano, e no Ocidente tivemos Martinho de Tours, Hilário e sobretudo São Bento. Estes são aqueles que não quiseram comprometer-se com o mundo. Não são mártires, não derramaram o sangue, mas estão dispostos e querem e fazem questão de entrar pela porta estreita. Eles estão por aí. E eles são sempre algo vivo na igreja que nos faz pensar: quem é que está certo? Os radicais ou aqueles que tentam compromissos aqui e ali? Resta uma questão séria: quem propõe
propõe um programa destes, que pensa realmente que é? Que é que Jesus pensava realmente que ele fosse para propor uma coisa desta? Isto aqui vamos ver na próxima aula. Por hoje está terminado. Obrigado.